Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Mais um vídeo, mais uma oração, mais um dia de vitórias para você que acompanha nesse momento aqui através do nosso canal. Sou o pastor Vanderlei Duarte, falo aqui de Aracaju, do estado do Sergipe, o Davi do Brasil, pois é daqui que o Senhor tem ordenado a vitória para milhares de pessoas. Diretamente aqui do estúdio de podcast aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, aonde eu tenho sido instrumento nas mãos dele para ajudar vidas e pessoas. Aliás, quero colocar agora, a gente não coloca muito essas imagens aqui no YouTube, mas eu quero que você veja uma das nossas concentrações de fé realizada ali na Orla da Atalaia. Preste bem atenção, porque uma multidão marchou clamando a Deus e buscando a vitória pela sua casa e pela sua família. E eu acredito que cada passo que demos, gigantes caíram por terra, correntes foram quebradas e famílias foram abençoadas. Você que não esteve, perdeu. E quem esteve, está aí com aquele gostinho de, poxa vida, eu fiz parte deste dia. Eu fiz história, eu louvei a Deus, eu agradeci a Deus e eu busquei o meu Deus. Pois bem, se você esteve aí nessa multidão, escreva aí abaixo, eu estive. E é muito bacana entender o que aconteceu na sua vida pós-marcha. Porque o fato de atravessar o mar não é apenas um fato comum, é extraordinário. E depois de um grande feito, vem grandes conquistas também. E eu gostaria de saber o que Deus fez na tua vida. Escreva abaixo também. Mas, gente, eu tenho uma mensagem de Deus para você hoje muito importante, que por sinal é um defeito notável na vida de muitas pessoas. É muito comum observarmos que o ser humano ele tem uma grande facilidade em estender o dedo e apontar os defeitos, mas uma grande dificuldade de reconhecer as qualidades. O ser humano, por sua vez, ele tem um grande defeito em apenas apontar o erro, mas ele tem uma dificuldade de estender a mão para levantar aquele que errou. Isso se dá muitas vezes pela falta de comunhão com Deus, pela falta de sabedoria, porque sem a sabedoria, sem o conhecimento, o povo perece, mas principalmente por um esfriamento na fé. E eu gostaria muito que você prestasse atenção na mensagem de hoje, pois o título é Não Julgueis. Roda a vinheta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora está a oportunidade. Se inscreva agora e eu acredito que por aqui Deus vai suprir a necessidade da sua alma e a Bíblia nos diz que operando Ele ninguém pedirá. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração para estar conosco neste canal de bênçãos para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Além de se inscrever, você deve ser um evangelizador através desta plataforma. Todos os vídeos você pode usar e abusar no bom sentido e deve compartilhar, porque compartilhar é um ato de evangelizar, principalmente nesta atmosfera tão grande quanto a internet, pois existem muitas pessoas que estão trabalhando 24 horas como lobos vorazes para destruir e denegrir a família, para destruir e denegrir a sanidade mental e principalmente a pureza de muitos jovens que por aqui ficam de dia e de noite. Ok? Gente, nós precisamos compreender que Deus é um Deus que conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. E quando nós conhecemos a Deus de verdade, o nosso coração se enche de solidariedade. Nós começamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. E quanto mais perto da luz nós estamos, mais longe das trevas nós ficamos.
nós começamos a viver sobre o espectro da palavra de Deus. E isso nos faz andar sobre as águas. Isso nos faz estender a mão quando muitas vezes, horas antes, nós julgávamos e atirávamos a primeira pedra. No episódio onde o povo hebreu saiu do Egito, novas leis, novas direções foram trazidas àquele povo, para que as marcas e os resquícios e o jugo do Egito não prevalecesse sobre aquele povo. Moisés, por bem, estabeleceu novas regras, dirigido por Deus, para que aquele povo pudesse conviver em unidade, em comunhão e ser uma civilização ordeira. E isso é base do ordenamento jurídico daquela época. Observe bem, capítulo de número 23, no versículo 1 do livro do Êxodo. Não admitirás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Então vamos lá. Não admitirá falso rumor, nem colocarás a sua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Deus estava dizendo àquele povo que eles deveriam pensar antes de agir, que eles deveriam entender o processo antes de estabelecer um veredito. E é muito comum hoje, infelizmente, essa prática do julgar sem conhecer. Sabe quando a pessoa ela julga o livro pela capa? Sabe quando a pessoa nem lhe conhece? Nunca nem sequer, como diziam os antigos, trocou figurinha com você. Mas talvez pelo seu jeito, talvez pela sua estatura, pelo seu corte de cabelo, talvez porque você tem espinhas no rosto, ou talvez porque você tem barba ou não tem barba, ou porque você fala com um sotaque diferente, as pessoas logo começam a lhe julgar, como quem diz, eu tenho um pé atrás com essa pessoa. Não sei se alguém te explicou, mas eu quero que você entenda. Esse sentimento ele é tão diabólico porque foi o mesmo sentimento que entrou no coração de Caim, quando ele viu o irmão dele fazendo algo que ele, por sua vez, deveria se alegrar, mas ele se irritou. E ele começou a dizer no seu coração, quem meu irmão pensa que é? Esse sentimento é diabólico e levou Caim a fazer o que fez. Nós precisamos julgar menos e precisamos amar mais. É fato que muitas pessoas usam esse texto, não julgueis para que não sejais julgados, às vezes para encobertar um erro e um pecado de alguém que está vivendo em pecado. E é muito comum observarmos algumas pessoas endossando, tomando posse da palavra para tentar tapar o sol com a peneira. Mas como essa narrativa ela não cola com quem conhece a Deus, você precisa bem entender o que a Bíblia está dizendo. E eu quero te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Isso fará você refletir. Numa ocasião, há poucos dias atrás, eu tenho uma gata em casa e o nome dela é Suzy. E aconteceu um fato interessante. A Suzy, não sei se você tem gato e se o seu gato faz isso. Ela, quando está próxima de um passarinho, ela tenta enganar o passarinho, sabe? Aquele espírito de astúcia. Ela fica ali, faz uma posiçãozinha, uma cara, sabe? Do gato de botas e começa a fazer um som como se ela quisesse piar, dizendo pro passarinho, ó, eu tenho pelos, tá? Tenho garras afiadas, mas eu canto igual você, para tentar enganar, passar um mel na boca do passarinho. E ali a gente vê que ela fica, sabe, querendo pegar o passarinho. No entanto, aconteceu que um passarinho apareceu morto numa parte ali da minha casa, na parte da frente da casa onde eu moro. E quando eu abri a porta, eu vi a Suzy na cena do crime. Ela estava ali olhando o passarinho, ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim e viu e saiu correndo. Eu não sei se eu vi demais, mas eu vi até umas penas voando, como se estivesse voando da boca dela. Eu disse, pronto,
A Suzy consumiu o ato. Tá vendo? Suzy evangélica. E aí, manchando suas patas no sangue alheio, consumiu aquilo que há muito tempo ela estava sendo tentada. Chamei minha esposa e falei, tá vendo? Suzy só tem medo de rato, mas matou o passarinho. Minha esposa disse, não, Suzy não faz isso, Suzy é evangélica. Eu falei, não, tá vendo? Matou o passarinho. Eu não disse a você? Tá vendo? Falei, não, mas Suzy não é disso, minha esposa falou. Falei, é sim, ela fez isso. E aí minha esposa me lembrou que nessa parte da minha casa, que é a parte da frente, tem câmera. Ela disse, olhe nas câmeras. Eu disse, não precisa, eu vi. Eu vi a Suzy, eu vi inclusive penas voando quando ela saiu correndo. Eu vi. E aí, para você entender, eu dizia isso com tanta veemência. E minha esposa disse, não é possível, ela não é disso. Aí eu falei, só por desencargo de consciência eu vou olhar. Peguei o celular, comecei a olhar na câmera. E aí eu fui colocando, voltando. E chegou um momento que eu vi o passarinho lá caído. E a Suzy não estava. Eu falei, pronto, ela deu o bote, saiu, depois voltou. Olha o que é a mente. Passado um curto período de tempo, eu volto para a situação. Olho na câmera e vejo o passarinho suicida. Ele veio voando, bateu na janela e caiu. E aí a Suzy chegou depois, estava com a patinha no peito do passarinho, como se estivesse fazendo massagem cardíaca para salvar o danado. E eu pensando que ela estava na cena do crime e tinha matado o passarinho. Quando minha esposa olhou, eu olhei para ela e disse, pois é, você estava certa. E ela falou, e você julgando a Suzy? Mas eu disse, eu vi. Ela disse, você viu o que a sua mente lhe deu informação e o seu coração procedeu, mas você não viu na hora, no flagrante. E aí eu passei perto da Suzy e olhei para a Suzy e disse, me perdoe. Ela disse, miau. Eu disse, pronto, estou perdoado. Mas o que eu quero que você reflita é simples. Às vezes, a nossa mente envia informações que estão carregadas no nosso coração e nós falamos com a boca. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Isso é um pré-julgamento, que muitas vezes é estabelecido pelo juízo de valor de coisas que acontecem e que nós vamos montando como num quebra-cabeça e pensamos, pronto, tá aí a razão, tá aí o culpado, achei, era isso que eu queria ver. E isso faz com que você não acredite em pessoas que você deveria estender a mão. Você não acredita no marido e diz, não, é porque um dia eu vi, mas será que você viu mesmo? Ou eu vou mais além, não me atire pedras, mas talvez você, no fundo, queria ver uma coisa, viu algo parecido e disse, pronto, vi o que eu queria ver. Talvez você tenha acusado teu filho, tua filha, de algo que eles não cometeram, mas como anteriormente algo semelhante aconteceu, você diz, pronto, tá aí. Você nem se presta ao benefício da dúvida e logo acusa. Isso é diabólico. E não se esqueça que quando você estende o dedo para alguém, tem outros 4 voltados para você. Quantas vezes você julga um irmão da igreja? Quantas vezes você julga um irmão em Cristo? Às vezes você tem julgado até pessoas que Deus levantou para abençoar a sua vida, porque você acha que viu uma coisa. Isso é fruto e processo da sua mente, que muitas vezes está suja e cauterizada e mandando informações para que a sua boca fale, porque o seu coração já está inflamado há muito tempo. O que nós aprendemos com isso é que isso é abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz em Levíticos 19:16 o seguinte: não andeis como mexeriqueiro, o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo
eu sou o Senhor. Não andeis como mexeriqueiro, como aqueles que falam pelos cotovelos. Então, cuidado ao julgar, cuidado ao estender o dedo, cuidado quando você julga alguém pela altura, quando você julga alguém pela roupa, quando você julga alguém pela cor de pele, quando você julga alguém pela cor dos olhos, quando você julga alguém pelo sotaque que a pessoa tem, quando você julga alguém porque aquela pessoa não é diplomada, porque ela estudou num colégio estadual. Tome muito cuidado, porque Deus, Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Vamos falar com Deus? Pai querido, Deus amado, Pai tremendo, Deus de amor, eu lhe peço agora, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a Tua potente mão se manifeste sobre o Teu povo, trazendo sobre eles, meu Pai, um novo amanhecer, trazendo luz, resposta, vida, vigor, para que eles possam concluir a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Repreendido está toda e qualquer ferramenta preparada do inferno. E, ó Pai, eu abençoo o Teu povo e determino sobre eles a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. E digo a você, mal, suma, desapareça, bata em retirada de uma vez por todas, em nome de Jesus. E Pai, eu abençoo a vida deles de uma maneira rica e abundante, que eles prosperem muito, e onde eles colocarem as mãos, que haja resposta do Senhor. É a minha oração, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Muito bem, levante a sua cabeça e saiba que o Senhor, Ele te chama para governar, para prosperar, e Ele te chama para evoluir, e Ele te chama para parar de julgar. Está em tempo de você começar a ajudar ao invés de julgar. Se essa mensagem falou ao seu coração, envie para o máximo de pessoas, porque eu sei que Deus falará ao coração de muita gente através desse recado. Um beijo no seu coração, até a próxima oportunidade. Até lá.